gravar aqui. Então, pessoal, na nossa aula de hoje eu queria atualizar com vocês um pouco dos nossos conteúdos, né? E dizer um pouco ali do nosso conteúdo, principalmente relacionado à aula 6 e 7, que trata de um período muito importante da história do Brasil, que é o processo de formação da indústria brasileira. E por que eu quis trazer isso para vocês dentro do nosso curso? Porque a história da indústria brasileira ela está muito ligada ao desenvolvimento da nossa sociedade, ao desenvolvimento da nossa cultura, né? E isso ajuda às vezes a entender o formato da nossa economia atual, né? E também os percalços que passamos aí, né? Essas pitadas que nós temos das imigrações, né? Ao longo ali do século XIX, século XX, a gente tem várias levas de imigração que ajudam a moldar e a miscigenar ainda mais o Brasil. E isso traz um pouco da nossa personalidade, das nossas questões sociais e também um pouco desse lado empreendedor nosso, né? E aí a gente tem essas questões muito importantes. Mas para a gente entender nosso Brasil, a gente precisa entender que na nossa história, e a gente pode falar do Brasil, nós somos um país jovem, né? Ainda somos jovens, então a gente ficou 300 anos, mais de 300 anos, sendo uma colônia, né? Então, e uma colônia de estrutura primária, agrária exportadora. Então, de 1500 a 1822, basicamente a gente era explorado por Portugal, mandando açúcar, ouro e café para Portugal, e Portugal é que recebia por isso. Então, e o Brasil era proibido de ter fábrica aqui. Então, imagina só como que era nossa indústria não se desenvolveu, né? Enquanto ali na Europa já tinha indústrias passando pela primeira revolução industrial, o Brasil era proibido por Portugal de ter indústria. Então a industrialização brasileira, perto do resto do mundo, ela é recente. Então quando a gente olha para os dias atuais e ainda vê empresas indo bem, né, com as suas particularidades, né, como é o caso de Petrobras, Embraer, assim, né, Vale, né, são grandes empresas nacionais que vão bem, ora mal, mas vão bem, mal, assim, mas são grandes e são referências no que fazem. São empresas jovens do ponto de vista internacional. Então, basicamente, a industrialização brasileira começa ali assim de 1822 a 1889, né? Principalmente com a chegada ali, principalmente da corte portuguesa para o Brasil, né? E aí a gente ainda era uma colônia, mas era uma colônia na qual Portugal, né, o nosso rei morava aqui, por isso que a gente começou a nossa industrialização. Então, mas o nosso viés ainda era ser agrário exportador, né? A gente exportava basicamente as mesmas coisas, café, açúcar e ouro. Aí, a partir de 1889, né, ali, principalmente com a questão da nossa Constituição, da gente se tornar uma república, é que a gente começa a crescer um pouco mais. E aí onde entra aquele seriado que eu coloquei para vocês, né? Que começa a vir muitos imigrantes, capital internacional vindo para o Brasil, né? Tentando explorar essas inúmeras oportunidades, né? Questão de ferrovia, questão de energia elétrica, né? Abertura de porto. Então tudo isso foi muito importante. Então, basicamente dá para dizer que o Brasil se abre para o mundo a partir de 1889. Então vamos dizer que o Brasil está aberto aí na economia há 130, 140 anos. Isso para um período histórico assim, é muito pouco, né? Nós somos muito jovens ainda, perto de outros grandes países. Mas, né, com a globalização atual isso acelerou muito, mas comparando com outros países extremamente industrializados, nós somos jovens pelo meu ponto de vista. E aí nós passamos por várias eras ali, né, dentro da história do Brasil, por Getúlio Vargas, que é reconhecido por um cara que sempre apoiou muito a industrialização, né, principalmente forçando, né, incentivando o Brasil a criar indústrias para substituir importação e tudo mais, né, criou várias indústrias importantes, né, como a Vale do Rio Doce.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Getúlio, o Juscelino Kubitschek, que é um cara também que trabalhou muito na interiorização do Brasil, industrialização do interior, atraindo principalmente indústrias multinacionais, né? Como o caso da Volks, da Ford. Então tem isso bem interessante. Os militares também têm. Professor, Oi. professor, mas o Getúlio Vargas, de certa forma, ajudou bastante também na questão econômica, quando ele criou a Petrobras e a Eletrobras, né? Ele criou, foi Isso, mais ou menos no governo dele, né? isso. Então, de certa forma, a economia, ele também ajudou essa movimentação, essa atração para a economia brasileira, né? Chamar a atenção Com com a criação certeza. dessas duas empresas, grandes empresas. O JK foi um cara importante, porque quando você. Primeiro, assim, com a interiorização do Brasil, né, que foi uma coisa importante que ele faz, eu não estou discutindo ao custo que isso foi feito, né? Mas isso acaba gerando, né? Demanda, acaba gerando necessidade de você fazer infraestrutura, né? Aí, ao custo que foi, eu não vou entrar nessa discussão. Mas você precisa de empresas, você precisa levar a infraestrutura, né? Telefonia, energia, rodovia. Então você tem que levar vários outros setores, né? Para se interiorizar um país. Então isso foi muito importante. E aí tanto os militares também têm um papel importante nisso, né? De fazer nesse processo de interiorização. Eu não tenho carreira militar, mas tenho amigos que têm. E um dia eu sempre falei, não sei se eu falei na turma de vocês, né? Da escolha de Brasília para ser a capital do país, né? E quando a gente pega para analisar o mapa hidrológico de Brasília, Brasília é o berço de vários rios importantes do Brasil, várias nascentes importantes ocorrem no DF. Então a escolha de Brasília também não é à toa do ponto de vista militar, né? Assim, nesse processo de interiorização e proteção, principalmente de água, né? Que é um recurso muito importante que nós temos. E aí, pessoal, acho que depois do período militar, nós temos o processo pós-redemocratização, né, que os principais livros dizem, né, pós-Constituição de 88, que aí a gente tem muito a figura do Collor, né, aquela abertura comercial, pá, que é um período bem marqueteiro que nós temos na nossa história, que é principalmente de começar a liberar a importação mesmo, né, e pressionar a indústria interna a se desenvolver pela concorrência. Né? Se tu não é concorrente, o problema é seu. Né? O que importa é que caia o preço interno no Brasil para que a população consuma mais. Então a gente passa por isso. Então a gente tem aí 30 anos de uma abertura comercial, né, das nossas fronteiras, assim, de novo, né? Então a gente pensando em indústria, isso é curto, né? É um período curto. E hoje eu vejo, né, assim, antes de eu entrar mesmo no conteúdo da aula de hoje, fazendo mais uma introdução ali desse contexto, com uma taxa de juros Selic de 15% se torna difícil uma indústria crescer, né? Porque muito da indústria, assim, ela cresce muito baseada em financiamento, né? Ela parte, se desenvolve muito com recursos, né, dos outros, né? Você não fica imobilizando teu recurso para crescer. Tu cresce com recursos que às vezes o governo, com linhas de financiamentos adequadas, né, proporcione. Hoje estamos com uma taxa de juros relativamente muito alta e que isso inibe, no meu modo de ver, né, acaba assim, deixando um pouco mais dormente essa indústria, o crescimento dessa indústria. Mas, mesmo assim, ainda temos setores muito fortes na nossa economia. Eu sempre brinco que o nosso Brasilzão é um país muito resiliente. O brasileiro realmente tem aquela máxima de não desistir nunca. Então, nós temos, sim, indústrias muito fortes, economia muito forte, mesmo com toda a dificuldade que às vezes nossa governança nos coloca, né? Então, é um período diferente. Estamos enfrentando uma nova era, né? Estamos entrando, né? E nós aqui não sabemos para onde vamos, né? A era da inteligência artificial, não sei para que lado vamos e como isso vai afetar a indústria, mas vamos
já entrar numa nova era da industrialização. Então a gente entender esse histórico do Brasil e ver para onde vamos é bem interessante. Então por isso que eu selecionei, né, esses 4 vídeos aí de 4 famílias interessantes: família Matarazzo, família Farquhar, Martinelli e a família Ghinli. Então eu gravei até um conteúdo sobre isso e com a aula de hoje só fiz essa amarração um pouco para vocês terem uma ideia, né, do porquê que eu selecionei esse material. Eu subi os slides um pouco do que eu quero conversar aqui brevemente com vocês, é bem resumido, tá? E deixa eu até ver se eu consigo compartilhar com vocês a tela aqui, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Vou parar de ver vocês um pouquinho, tá? Então, né? Falar um pouco hoje com vocês sobre a industrialização brasileira e a sua importância para a economia atual. Então, pessoal, primeiro para a gente entender, né, o que é uma industrialização, eu acho que esses vídeos que eu disponibilizei para vocês vão auxiliar vocês a compreender o que é um processo de industrialização. Basicamente, lá atrás, quando nós falamos de revolução industrial, a primeira e a segunda, a gente está falando de transformação de uma economia agrária para uma economia industrial e depois dessa transformação dessa indústria, né? Onde a gente tem vários tipos de transformações, né? Processo de mecanização, a urbanização cada vez maior, né, nas cidades e também das indústrias ali assim, as novas relações do trabalho e também as questões para onde vamos, né? Até alguns anos atrás, eu posso dizer isso, a discussão era até que ponto as máquinas, né, os maquinários iriam substituir o homem, né, dentro das fábricas. A questão agora é como a inteligência artificial vai acelerar isso, né? Até que ponto agora, como vai ser isso, né? Em 10 anos, com certeza o nosso mundo não vai ser mais o mesmo. Porque se hoje já temos essa inteligência tão útil, né, assim, no nosso dia a dia, você imagina o que não está por vir e que já está desenvolvido, né? Porque tudo aquilo que é liberado é que só é liberado quando já tem algo muito mais desenvolvido à frente. Então a gente não sabe o que esperar daqui para frente. Então a industrialização brasileira é muito difícil hoje em dia falar para que lado vamos, né? Mas eu acho que o Brasil, apesar de tudo, né? Eu vou concluir isso mais no final do nosso encontro, por termos uma vocação de fabricar principalmente alimentos, creio que o Brasil ainda vai demorar um pouco para ser afetado economicamente, talvez, pela inteligência artificial. Creio que talvez essas indústrias que são fortes hoje nossas, principalmente do setor agrícola, que é o que acaba gerando receitas, muitas receitas na balança comercial, ainda vai demorar para ser um pouco afetado. E aí, pessoal, só recapitulando aqui o que eu já falei para vocês, a gente tem algumas fases da industrialização no Brasil, né? A gente tem a pré-industrial, que é basicamente aquela que eu falei, que junta a questão do período da colônia, depois o período da vinda da família real de Portugal para o Brasil, até ali assim, chegar em Getúlio Vargas, né? O Brasil era um país basicamente de agricultura, pouquíssimas indústrias. Então, é com Getúlio Vargas ali, né, no ponto 2 que eu coloquei ali, que é com o processo de substituição de importações, que a gente começa a ter uma indústria realmente forte no Brasil, né? E essa questão do processo de substituição de importação, o que é isso? São políticas na qual assim, olha, eu não vou deixar importar isso. Ao invés de importar, eu vou produzir aqui internamente. Seria basicamente eu hoje falar que eu não vou importar computador. Hoje eu não vou poder importar nem computador nem smartphone. O Brasil vai ter que produzir e nós só vamos poder comprar produtos produzidos no Brasil.
Então o Brasil, na sua história, já fez isso para desenvolver sua indústria, tá? Não estou falando nenhuma besteira aqui, nenhum absurdo, mas já foi feito isso como forma de forçar o fortalecimento da indústria. Então a gente já fez isso principalmente com a nossa indústria de petróleo, né, com a Petrobras, de forçar o desenvolvimento da indústria. Então a gente já teve alguns momentos com isso. Depois ali, de 56 a 80, a gente tem basicamente um desenvolvimento do setor automobilístico no Brasil, vindas das grandes montadoras, né, para o Brasil. E aí a gente pega um período pós-guerras, né, assim, as guerras mundiais, e aí existe um grande desenvolvimento da indústria automobilística no mundo. E o Brasil pega essa onda também, várias montadoras acabam vindo para o Brasil. Volks, Ford principalmente, né, acabam vindo para o Brasil, e o Brasil acaba, né, se tornando um mercado bem interessante para essas montadoras, né? E essas montadoras têm depois um impacto bem interessante no desenvolvimento da nossa política brasileira, nós podemos dizer. Nosso atual presidente da República, o Lula, ele é fruto desse processo das indústrias de automóveis, né? Ali no ABC Paulista, né, São Bernardo do Campo, ele nasce, né, ele se torna uma liderança a partir, né, dos sindicatos ali, dos montadores, né, dos trabalhadores dessas indústrias automobilísticas. Então, só para vocês também entenderem a importância dessas indústrias no Brasil e como elas impactaram não apenas e impactam não apenas na economia, mas também na nossa sociedade, né? Acabou moldando, gerando importantes atores da nossa política até os dias atuais. De 1980 a 1990 ali, que na economia a gente chama de década perdida, foi um período muito ruim na história brasileira, né? Assim, ruim no ponto de vista econômico. Então quem vivenciou esse período talvez não me deixe mentir, mas foi um período muito crítico de inflação no Brasil, né? Então os preços disparando constantemente, moedas fracas, né? Assim, então isso foi um período muito difícil para as famílias, muitas famílias perderam muito, as famílias realmente viviam, mesmo aqueles que tinham um pouco mais de condição, mas o consumo era muito moderado, não é o consumo que nós temos hoje, não é o estilo de consumo que nós temos hoje. Então eu costumo sempre dizer para mim, principalmente algumas casas, assim, as plantas de algumas casas me mostram muito esse período. As casas tinham dispensas, né? Era um cômodo muito importante nas casas, a dispensa, e eram dispensas grandes. Por quê? Porque quando você recebia seu salário, você ia até o supermercado e fazia uma compra realmente do mês, uma compra grande. Às vezes não só para o mês, mas às vezes se o dinheiro desse, você comprava até mais para frente. Porque a inflação no Brasil era muito grande. E depois de 1990, né, principalmente com a chegada do Collor ali no governo, depois Plano Real, e o governos, né, que nós tivemos, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo, a gente tem esse período mais que a gente vive a globalização, né, e altíssimas tecnologias, né, e muitas privatizações das indústrias brasileiras. Então, de uma forma resumida, né, a gente tem um panorama geral do que aconteceu na industrialização do Brasil. E aí a gente tem, a gente entender o que é indústria, né, e eu estou tentando explicar um pouco da indústria, da economia brasileira pelo olhar da indústria, né, aqui para vocês. A gente tem as indústrias de transformação, que basicamente compõem o setor indústria de alimentos, automóveis, né? E aqui nessas indústrias de transformação nós somos muito bons, tá? Principalmente no que podemos dizer de alimentos, né? Hoje uma das maiores empresas mundiais de produção de proteína, né, animal, é brasileira, que é a JBS, né? Produz tanto no Brasil, produz fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, ela é uma das principais empresas produtoras de proteína animal nos Estados Unidos também. Então nós somos referências no mundo na produção de proteína animal.
frango, porco, gado. Então nós somos referências nesse tipo de transformação, né? Na indústria de transformação de alimentos. Automóveis, hoje eu não sei se o Brasil é uma referência na indústria nacional, mas nós temos muitas montadoras, né, aqui dentro do nosso território. Estamos passando agora por um processo gigante de vinda dessas chinesas, né, para cá, principalmente carros elétricos, né? A BYD acho que é uma delas, né? Não sei se está vindo, tem outras. Professor, Oi. O Brasil é referência na negócio de proteína, né? Na produção de proteína, mas estava passando recentemente pela gripe aviária, né? Que teve. Poderia comentar um pouquinho sobre isso, porque eu vi que alguns países pararam de comprar carne brasileira de frango, né? Perfeito, pô, claro que posso. Até um dos casos foi aqui perto de onde eu tô, aqui no sul. E é muito ruim quando acontece isso porque impacta a cadeia. Mas isso tem dois lados assim, né? Normalmente esses países às vezes detecta e depois coloca exclusivo daquela granja, né, daquele estado, restringe exportação, ou às vezes eles vêm e fecham todo o mercado. O que eu ouvi já falar dos diferentes setores, eu tenho uma grande amiga que trabalha dentro da Associação Brasileira de Carne Suína, e eu lembro que ela sempre me dizia assim, Rafael, o que a Rússia e a China faz com o Brasil não é legal. Eles vêm, aí eles acusam, às vezes o Brasil, detectei gripe suína, né, eles fazem uma análise lá, na granja X, lá no estado do Rio Grande do Sul. Vou suspender as importações de carne de frango do Brasil por 90 dias. Por que eles fazem isso às vezes e até se comprovar que não tem, que muitas vezes não tem. Desse caso, desse ano tinha, mas muitas vezes não tem. Aí o que acontece? É o tempo que eles têm para estruturar a indústria deles interna. Então eles colocam essas barreiras fitossanitárias, né, temporárias, para reestruturar o preço à indústria local. A Rússia fez muito isso com o Brasil, a China também, mas eu creio que isso não vai gerar nenhum problema para o mercado, não. Primeiro porque acaba-se muito disso, se eles suspendem a importação, muito disso acaba entrando no mercado interno. A gente acaba consumindo essa carne boa, né, que iria para exportação, né? Não estou falando de carne com problema, de carne boa, que por não ir para exportação acaba entrando no nosso mercado. Então a gente acaba consumindo no curto prazo e no médio prazo, assim, em poucos meses, se restabelece porque esses países dependem da gente. Então eu não creio que vai ter nenhum maior problema para essas indústrias, tá? E nem para a economia como um todo. Indo aqui para o próximo exemplo que eu tenho, né, de indústria de base, principalmente siderúrgicas e de energia. Hoje, de siderúrgica, hoje a nossa principal indústria, que eu acho que seria de minério, essas coisas, seria a Vale, assim, eu não sei outras empresas desse polo. Mas na questão de energia, a gente vê uma crescente de empresas, né, nascendo para vender energia solar. Eu vejo assim, várias empresas criando propriedades para gerar energia elétrica, assim, energia solar. No Nordeste faz muito tempo que eu não vou, mas tem fontes, assim, colegas que me disseram que os parques eólicos têm crescido muito no Nordeste. Também seria um mercado também de energia. E o Brasil produz, né? O Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo em relação de energia, né? Às vezes a gente tende a pensar que o Brasil não é um país sustentável, mas a nossa energia é quase toda de hidrelétrica. A energia de hidrelétrica é uma energia limpa. Então, o Brasil é um dos países mais limpos do mundo em relação de energia. Então, hoje, eu não sei para que ponto vamos, né? Como que vai ser. Mas vendo entrevistas, acho que foi uma do Elon Musk que eu vi esses tempos agora, dizendo que o grande problema do mundo vai ser de energia. Principalmente para manter esses grandes bancos de dados das inteligências artificiais que consomem muita energia.
Então, talvez o Elon Musk também tem hora que ele fala umas coisas assim, você não sabe se vai acontecer ou não, né? Porque as pessoas que são um pouco mais instáveis, assim, emocionalmente, às vezes são meio gênio, assim, também é difícil você pegar tudo, assim, né, que eles falam. Então, não sei, talvez tenhamos um problema de energia por causa também das inteligências artificiais, né, e do tanto que precisa para abastecê-las. Mas hoje o Brasil, apesar de sermos um país com muita energia, né, produzimos muita energia, nos interiores ainda temos muitos problemas, principalmente nas nossas redes de transmissão. Eu não sei se vocês teriam algum exemplo, mas eu posso dar um para vocês. Meu sogro tinha terras em Goiás, assim, em Formosa, e uma vez a gente estava fazendo um projeto para implantar um pivô central, né, de irrigação para plantar, e na propriedade onde ele estava, 70 quilômetros de Brasília, a energia, que precisava ser uma energia trifásica, não chegava para isso. A propriedade tinha total aptidão de solo, de tudo. Tínhamos outorga d'água, mas não conseguiu se viabilizar economicamente, né? Esse pivô que poderia gerar novas receitas para a família, né? Melhorar a parte agrícola, porque não chegava energia trifásica. Ou seja, a 70 quilômetros de Brasília nós temos déficit de energia. Então o Brasil ainda tem déficit nas redes de transmissão. Nós ainda precisamos investir em infraestrutura de redes de transmissão para que chegue, né, não só essa energia de duas fases, né, mas que chegue energias trifásica para que consiga operar, né, indústrias, melhorar a agricultura, né, dar infraestrutura. Então é um desafio que o Brasil ainda tem, né, mesmo para vocês verem, né, os polos, né, ao mesmo tempo que nós temos inteligência artificial no Brasil, ainda a gente tem déficit de energia para desenvolver a agricultura, desenvolver o interior do Brasil. E hoje, né, basicamente outro setor da indústria é o de altíssima tecnologia, eletrônicos, farmacêutica, aeroespacial. E aí aqui eu coloco o Brasil, principalmente na farmacêutica. Se vocês pegarem a CIMED aí, eu vira e mexe vejo entrevistas do proprietário da CIMED, e, cara, a CIMED é uma baita de uma potência no Brasil. A indústria farmacêutica brasileira é uma indústria de ponta, né? A gente, lógico, tem muitos laboratórios que são fora do Brasil, mas aqui mesmo dentro a gente tem muita indústria farmacêutica boa, brasileira. E a aeroespacial, poxa, só de falar da Embraer já dá muito orgulho. A gente tem muita tecnologia da Embraer. E o Brasil, né, precisa avançar, precisa crescer muito ainda nessas questões de satélites, né? Ali em São José dos Campos, a gente tem uma base de lançamento de satélite do Brasil. Até tem um amigo super jovem, fez toda a carreira dentro da Força Aérea Brasileira e optou por ir para essa área mais de estudo, de aeroespacial. Então ele trabalha muito nessa questão de lançamento de satélites, monitoramento deles. Então o Brasil tem sim inteligência, está muito dentro da parte militar. Então nós precisamos crescer muito para chegar perto desse poderio todo das grandes potências, né? Mas temos, tá? Mas aí só para vocês entenderem um pouco dos diferentes tipos de setores que mostram a indústria, tá? E qual que é a importância econômica da indústria? Ela gera empregos, né? Muitos empregos. Ela precisa de desenvolvimento tecnológico, ou seja, ela está sempre buscando tecnologia para ser competitiva. Ela ajuda muito no processo de urbanização e desenvolvimento de infraestrutura, né? A gente vê São Paulo, né? Ali assim, com os metrôs, tal, furando a cidade inteira, transportes cada vez tendo que melhorar cada vez mais. Então, a indústria, assim, ela ajuda nessa melhoria do processo de urbanização. A arrecadação de impostos, né? E aí o governo gosta muito da indústria, né? Deveria gostar mais, né? Porque a indústria paga muito imposto, né? Ajuda realmente
a montar a receita do governo, e ela ajuda a se integrar na economia global, né? Só o exemplo que eu dei para vocês da JBS, né? É uma empresa brasileira com alcance global e que posiciona o Brasil como uma potência, né, mundial na produção de proteínas. Então a indústria ela é muito importante para mostrar a força de uma economia, né? E um país sem uma indústria forte não é um país, né, não é um país assim competitivo. E ainda mais no caso de países continentais, como é o caso do nosso Brasil, né? Então por isso que na nossa história, e por isso que eu quis trazer essa abordagem histórica para vocês, seja governo militar ou seja governo não militar, sempre quiseram desenvolver a indústria brasileira. Porque um país que não tem uma indústria forte, ele tem muitos problemas no seu desenvolvimento, né? Ele fica refém de tecnologias, né, estrangeiras e com isso acaba, né, sofrendo, né, pagando caro por isso. Então, a gente ter uma indústria forte, a gente acaba tendo uma economia forte, né? Uma coisa acaba ajudando na outra. E aí, pessoal, eu trago para vocês, como discussão, os desafios para a nossa indústria brasileira atual. Ainda em alguns setores, tá? Não em todos, né? Em alguns setores, a gente tem questão de baixa produtividade, né? E a produtividade, ela é hoje necessária, né? Alta produtividade, porque senão acaba se tornando, ainda mais com os altos custos que nós temos no Brasil para a produção, se você tem baixa produtividade, tu deixa de ser competitivo. Então hoje um dos grandes gargalos da indústria brasileira, na minha opinião, é a baixa produtividade. Quem não tem, realmente acaba quebrando no curto prazo. A concorrência internacional sempre vai existir, né? Então você sempre tem que estar atento e isso é um desafio. Então você tem que estar sempre competindo, né? Desde quando você se coloca no mercado, você está competindo. Então para isso você precisa ser muito produtivo e ser tão bom quanto ou melhor quem está fora daqui, né? Em outros países. Um desafio que a gente tem e que nenhum governo consegue dar conta é a questão tributária brasileira, né? O Brasil é um país com alta carga tributária e sai governo, entra governo, ninguém consegue dar conta disso. Isso é uma reforma estrutural que precisa ser feita, precisa ser melhorada. A gente precisa entender melhor o tipo de imposto que a gente paga, precisa ter uma simplificação disso para que a gente consiga se desenvolver, né? O Brasil peca muito nessa questão e acaba punindo muito a indústria, principalmente a indústria, né? E todos nós, né? Todos os setores. E a indústria acaba sendo muito penalizada também. Infraestrutura deficiente é outro grande problema que nós temos, né? Dei exemplo para vocês agora de 70 quilômetros de Brasília com problema de energia, mas se a gente pegar ainda para o interior do Brasil, a gente tem estradas que não são asfaltadas. E eu posso dar um exemplo para vocês. O DF tem rodovias que são tanto do DF, ou até, acho que tem uma até que é federal, que não é asfaltada, que corta o DF. Eu que rodo sempre ali no PADEF, né? Estou sempre ali trabalhando com as vinícolas, né? Trabalho ali muito com o setor. Tem várias ali rodovias que não são pavimentadas. Então, assim, se dentro da capital do país, né, nosso quadradinho, tem rodovias que não são, você imagina para o resto do Brasil, para o interior. Professor, na região do Maranhão mesmo, tem, quando a gente vai nas estradas, né? Eu que viajava para lá de ônibus, a região dos interior é horrível, é muito buraco, barro, aquela coisa que ou é lama demais, ou é muita poeira, é realmente complicado algumas rodovias mesmo. Com certeza, aí tu pensa assim, com a questão da indústria, né, para organizar uma logística, né, de entregar o produto no prazo, ou receber insumo para a produção. Como que você vai conseguir produzir? Como você consegue desenvolver? Então, essas questões de infraestrutura precisamos desenvolver muito.
melhoramos. Acho que tivemos programas interessantes nos últimos 30 anos de desenvolvimento, de aceleração de desenvolvimento. Tivemos programas interessantes. Só que, como tudo no Brasil, né, a gente teve problemas. É um saco. Né? A gente fica triste com o Brasil porque a gente tem problemas culturais nossos, né, de corrupção, são estruturais, para não dizer quase, né, que acabou prejudicando talvez políticas que poderiam ser contínuas, né, e de melhorias, né, da nossa infraestrutura, seja de rodovia, seja de energia, né, acho que falta muito isso. E eu acho que uma coisa que, por fim aqui, né, dos desafios, a nossa desindustrialização precoce. O Brasil tem muitos setores que a gente não consegue desenvolver fortemente, né? Assim, eu posso dizer um setor que o Brasil não vai muito é o setor, na minha opinião, de eletrônicos. Né? A gente tentou ali com a Positivo, mas hoje a Positiva ela até produz assim bem e tal, mas ela é sempre taxada como um produto não de segunda linha, assim, mas não tão de alta tecnologia como os concorrentes. Né? Ela sempre parece estar um passo atrás da Samsung e da Apple. Né? Professor, mas o que falta nessas empresas eu acho que é estudo sobre um investimento maior em estudar o ambiente, a tecnologia que eles vão investir. Eu acho que falta muito desse estudo, dessa preparação. Falta muito né? investimento em pesquisa e desenvolvimento. Só que isso custa caro. E uma indústria às vezes não consegue manter um setor desse, que é um setor caro, se não dá retorno rápido, né? E aí por isso que acaba sendo às vezes muito política de desenvolvimento nacional, né? Porque às vezes é o Estado que tem que colocar dinheiro nisso. Que as indústrias às vezes não conseguem. Mas no caso das farmacêuticas, eles conseguem. Por isso que eles conseguem se manter ativos. Mas no caso de outros tipos de indústria, tem algumas que não conseguem. Né? E aí, pegando já o gancho, né, da sua fala, quais são os caminhos para desenvolver o Brasil pela indústria, né, e a gente ter um país mais forte? Investir em inovação, foi isso que eu acabei de dizer, né? Pesquisa e desenvolvimento. E aí eu cito muito o exemplo de Brasília. Professor. Oi, pode falar. Professor? Estou escutando. A questão do que a Júlia falou a respeito da economia brasileira, no caso, eu posso citar a questão dos aparelhos celulares. Sim. O Brasil hoje tem uma das melhores indústrias de aparelhos celulares, porém a mentalidade deles é reduzida no questão memória. Sim. Nós podemos pegar por efeitos aí os celulares que rodam com Android, na visão da Nokia, da Motorola, da Samsung, 3 GB, 4 GB é mais que suficiente. Porém, eu rodo no meu 7 GB de memória. É um Xiaomi com 7 GB de memória que a base dele é um Android. Certo. Perfeito, sem nenhum tipo de trava. E eu já testei esse mesmo skin que eu uso num celular da Samsung com... Oi? Eu botei, porque eu tô no trânsito. Sim, sim. Eu botei essa mesma skin que eu uso no meu celular, eu coloquei num Samsung de 16 GB de RAM. Nossa. E ele derruba qualquer um Android, ou qualquer um iPhone, não chega nem perto. Não dá nem pra falar assim, nossa, esse iPhone, não chega nem perto. Porque a indústria brasileira é focada no baixo custo. O celular não, e quando é um celular melhor, o preço dele é 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil. Então, enquanto houver essa mentalização do baixo custo, nossa indústria vai ser atrasada. Com certeza. E eu acho que é importante as falas de vocês, porque se o Brasil investisse principalmente naquilo que o brasileiro tem de melhor, que é a criatividade. Nós somos um povo muito criativo, um povo... Acho que no começo da aula eu falei, né? Nós somos um povo que consegue se reinventar muito facilmente. Então, a gente tem essa questão que é uma das veias, acho que, da indústria e do empreendedorismo, né? O brasileiro não desiste, ele toma um tombo hoje, amanhã ele levanta e vai de novo. E isso é muito da veia empreendedora e é o caminho que a indústria precisa, né? De pessoas assim, com esse perfil. Então, às vezes, o que
falta é isso, é esse incentivo, é essa conscientização, maior investimento nessas pesquisas, né? Com isso, a gente consegue qualificar, né? Investindo nisso, a gente vai cada vez mais qualificar a mão de obra. E hoje a gente vem caminhando para isso, para tentar melhorar, mas temos que crescer muito mais ainda, né? Melhorar a qualificação da nossa população, levando mais educação, diferentes tipos de educação, né? Seja técnica, graduação, cursos rápidos de aperfeiçoamento. Tudo isso é importante. Melhorar a infraestrutura, isso daqui parece discurso de político, mas é necessário, assim, né? Não adianta, sem infraestrutura a gente não vai a lugar nenhum, né? Sem infraestrutura, para nós, aí de Brasília, né? Se não tiver uma infraestrutura boa, a gente perde tempo no trânsito, a gente perde tempo, né, de qualidade, ficamos nervosos, nossa produtividade como pessoa cai. Com isso, como que a gente vai, né, se inspirar para se empreender e tal, isso, né? E como uma indústria vai conseguir funcionar bem com problemas logísticos, né, principalmente de infraestrutura. Então o Brasil precisa investir muito em infraestrutura, tem que ser constante. Sinto que o momento hoje não é bom para investimento em infraestrutura, muito pelo que eu falei para vocês, né? O juros está muito alto no Brasil, está um juros proibitivo, do meu modo de ver, para investimento. Está muito complicado esse momento atual, é muito difícil. Hoje o Brasil, eu acho que, e nisso o Brasil vai bem, incentivar a indústria sustentável. Então acho que essa veia sustentável, as indústrias brasileiras têm já, pelas características do nosso território. Então acho que o Brasil não vai sofrer muito, mas ele tem que ter isso como mentalidade de oportunidade para se diferenciar fora daqui. O Brasil, cara, a gente preserva, apesar da gente ser atacado constantemente, mas o Brasil, hoje ele é um país que conserva muito, as grandes empresas são muito responsáveis no processo de sustentabilidade e preservação, né, tratamento de efluentes. Então a gente é responsável e a gente é sustentável, mas a gente precisa vender isso melhor, né, comunicar isso melhor e continuar avançando nisso. E uma coisa que eu deixo, que eu acho que é importante, que funciona no meu modo de ver, são as parcerias público-privadas. Acho que precisa ser aprimorado e melhorado esse conceito. Mas só o Estado fazendo investimento não funciona. Só a iniciativa privada fazendo também não. Agora, uma relação, aí, né, uma parceria, né, uma mão ajudando a outra, acho que o Brasil tem muito para se desenvolver, para crescer e caminhar no caminho certo, né? Então, pessoal, queria concluir aqui, né, essa uma horinha que a gente teve de conversa e também abrir para dúvidas, para que vocês possam talvez assistir os vídeos com mais calma agora, compreendendo melhor esse cenário todo. A industrialização no geral, né, transformou o Brasil numa economia urbana, diversificada, né? Hoje a gente vê isso, né? Se você vê aqueles mapas noturnos do Brasil, a economia brasileira basicamente você consegue ver, né? Está sempre quase no litoral e em alguns pontos do interior do Brasil, né? Se vocês pegarem para ver um mapa do Brasil à noite, né? Você consegue ver os focos de luz, você consegue ver muito bem onde que está a população brasileira. Está quase sempre no litoral e muito perto das grandes cidades, né, atuais, que é onde estão os polos da indústria, né? E hoje, para mim, é essencial investir em tecnologia e política pública para fortalecer o setor da indústria, visando sempre o desenvolvimento econômico e sustentável. Sem pensar isso, né, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, não se tem futuro. E eu sei que as indústrias grandes pensam isso, as farmacêuticas, de carro, tá aí, né, os carros elétricos, né? A gente vê muito isso hoje em dia. Até a indústria de construção civil tem melhorado muito, né, o pensamento, novas tecnologias chegando. Então a gente precisa continuar investindo nisso. E aí, né, eu, agora defendendo o nosso instituto, é nossa missão como Instituto Federal
trazer essas atualizações para os nossos alunos, trazer essas melhorias, essas inovações para que os nossos alunos consigam, né, desenvolver e aplicar isso dentro do mercado de trabalho. Então, pessoal, eu queria apresentar um pouquinho isso para contextualizar para vocês, para a gente conseguir, né, manter um certo alinhamento de como está andando a disciplina, trazendo essa pincelada do que aconteceu no Brasil para que vocês consigam assimilar melhor ali o conteúdo. E aí, eu deixo agora aqui, eu vou parar a gravação que eu estou fazendo para disponibilizar para os colegas, para não ficar tão grande.